Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, eu sou o professor Cássio Rossi, do Concurseiros da Enfermagem, da Dedicare Cursos, e eu venho começar a falar um pouquinho hoje sobre terminologia científica. E a primeira aula que nós já vamos trabalhar, nós vamos conceituar o seguinte: quando usar terminologia científica? Meu amigo, minha amiga, de forma simples, não vamos aqui enfeitar o pavão, e eu já digo para você logo de cara o seguinte: terminologia científica você deve usar quando você está num grupo de pessoas que, obviamente, existe uma formação científica para aquele conhecimento. Se você vai fazer, por exemplo, uma anotação de enfermagem, se você vai, por exemplo, fazer uma evolução de enfermagem, uma consulta de enfermagem, tudo isso deve-se, com toda certeza, usar terminologia científica. Contudo, eu digo para você algo que é muito importante: jamais utilize terminologia científica quando você vai falar do paciente na frente do paciente. Porque você está falando dele, da saúde dele, e ele é um paciente, ele já está com medo, de morrer, ele está com medo de não andar mais, ele está com medo de não sei o quê, e ele não precisa que você chegue perto dele para dizer que ele está com oligúria, que ele está dislálico, disfásico, afásico, ele está com no seu... Não, se você for falar perto dele, você tem que falar de uma forma que ele consiga entender. Que ele consiga entender. Por isso que eu, professor Cássio Rossi, enfermeiro, questiono a passagem de plantão no pé do leito. Se você tem que passar plantão no pé do leito, essa é uma norma do hospital que você trabalha, então que você passe o plantão, tá? De uma forma que o paciente consiga entender o que você está falando em relação à vida dele, em relação à doença dele, em relação ao estado dele. E para terminar, uma historinha que eu gosto de contar, tá? Existia uma vez, quando eu trabalhava num hospital aqui na nossa cidade, aqui em Londrina, no Paraná, no caso, tinha uma enfermeira que ela exigia que se passava plantão no pé do leito. Eu sempre gostei de fazer o quê? Passar o plantão na sala de supervisão e passar uma visita, né? Apresentando o paciente, daí sem ter que fazer toda aquela terminologia, toda aquela coisa e passar e falar sobre o paciente na frente dele. Né? Fulana tá aqui, esse é o seu José, né? Tal, beleza, né, seu José? Essa aqui é a enfermeira que está assumindo, é o enfermeiro que está assumindo, é o técnico que está assumindo, vai cuidar do senhor, beleza pura. Você passou, você já conhece o caso do paciente e não precisa ficar falando aquele monte de palavrão perto dele, tá? Mas daí, nessa situação, uma enfermeira ela exigia que a passagem de leito fosse a passagem de plantão fosse no pé do leito, e uma certa vez ela pegou, foi me passar o plantão e chegou na frente do paciente. O paciente estava internado com uma gastroenterocolite aguda, que nós chamamos, né, de jeca, e ela chegou então para o paciente, perto do paciente, e falou: olha, Cássio, esse aqui é o seu José, é jeca. Gente, olha que ela falou isso, meu amigo, minha amiga, o paciente falou: jeca não, pelo amor de Deus, eu já estou aqui a noite inteira nesse hospital, tá? Cagando feito um doido, não tem nem banheiro para eu cagar aqui dentro dessa enfermaria que vocês me colocaram, nesse pronto-socorro, tá? E aí você vem aqui me dizer que eu sou jeca? Eu sou jeca? Eu morei no sítio sim, minha senhora, mas a senhora que me respeite. A senhora que me respeite, não vem aqui me chamar de jeca, não. E aí o pau fechou, e aí eu meio que vontade da risada, com vontade, né, acalmando o paciente, e para explicar que jeca não era, porque quando ela falou jeca, ele relacionou o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que foi, inclusive, né, gravado e filmado pelo Mazzaropi no filme Jeca Tatu. E aí ele achou que ela estava insultando, aviltando, desrespeitando a pessoa dele, e aí ele se sentiu desrespeitado. E até explicar que jeca, na verdade, era uma doença, meu amigo, depois que a coisa tá errada, para você consertar é muito difícil. Então, na verdade, isso é algo muito importante, gente, que a gente possa
Jamais, eu digo sempre disso para os meus alunos, jamais diga que o paciente está com falta de ar quando você estiver falando de enfermeiro para enfermeiro, de técnico para técnico, de enfermeiro para médico, de técnico para médico, de profissional para profissional. Jamais. Mas jamais diga que o paciente está com dispneia na frente dele, se ele estiver ouvindo e sem explicar que dispneia é falta de ar. Tá? Então, nada, meu amigo, de falar, tá? Em termos práticos, em termos, né? Para um profissional, nada de falar em termos científicos para o paciente. Um grande abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.